A paz, queridos, chegamos à lição de número 8, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Então, aqui nós temos duas situações, os pastores bons e os pastores infiéis. E aí nós precisamos nos atentar que o rebanho, as ovelhas, são caracterizados por serem animais indefesos, medrosos, que se assustam facilmente e que têm uma grande facilidade de dispersar. Então, por isso que o rebanho, ele precisa ser cuidado, ser orientado, ser amado. E para facilitar o entendimento, eu quero apresentar para os irmãos 3 dinâmicas para serem utilizadas na sala de aula. Para a primeira dinâmica, o professor vai chegar com a Bíblia na mão e vai chegar com várias folhas ou com revistas e com o estojo. E o professor, propositalmente, vai deixar o estojo aberto e vai chegar e vai falar assim: pessoal, já no começo da aula, o professor fala assim: pessoal, eu quero fazer uma apresentação para vocês, eu quero fazer uma aula diferenciada. Nisso, o professor vai virar, vai deixar todas as folhas e todos os lápis, canetas caírem no chão. E o professor vai segurar para que a Bíblia não caia. Aí o que vai acontecer? Aí o professor vai ter que atuar um pouquinho, faça com que caia bem espalhado as folhas, os lápis. E aí o professor vai fazer o quê? Vai abaixar, segurando a Bíblia na mão e começar a recolher. O professor vai verificar se algum dos alunos vão levantar do lugar para auxiliar o professor em retirar os lápis, as canetas e as folhas, recolher as folhas que caíram. E o professor vai continuar segurando a Bíblia e recolhendo. Qual que é o entendimento e qual que é o fundamento dessa dinâmica? O que representa eu tentar recolher tudo segurando a Bíblia? A conduta do pastor tem que ser pautada na Bíblia, ou para ele zelar, para ele cuidar da igreja do Senhor, ele tem que fazer isso com base na Bíblia. Aí nós podemos até lembrar de Gideão, aquele teste que foi feito quando eles foram para beber a água, que eles ficaram o quê? Como se eles tivessem apostos, aqueles que largaram as suas armas e começaram a beber com as mãos para satisfazer a necessidade humana, que eles foram desclassificados. E da mesma forma é isso, o bom pastor, ele tem que pregar a Bíblia, tem que pregar a palavra do Senhor, que é a verdade que alimenta, é a nossa guia, a nossa base de fé. Se existir um pastor que está indo contra esse mandamento, contra a palavra do Senhor, cuidado, porque vai entrar nas características dos pastores infiéis, que eles têm o quê? Muitas vezes pregam o que não está na palavra do Senhor para ter proveito próprio, né? Então, a primeira característica de um bom pastor é o quê? É que ele tem que viver a palavra do Senhor. E a outra questão que nós vamos aprender é que o pastor, nós estamos falando de um rebanho, estamos falando de uma igreja, estamos falando de ovelhas, só que o pastor não faz nada sozinho. Por isso que eu pedi para o professor observar se os alunos iam ajudar. Então, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, o que acontece? O pastor, ele precisa do auxílio das suas próprias ovelhas na administração, nas tarefas. O pastor não pode fazer tudo sozinho. E aí que o professor vai alertar os irmãos: olha, por exemplo, numa igreja, não tem como um pastor colocar tudo sobre si, né? Ele precisa delegar funções na igreja. Por exemplo, nós temos os pastores, temos os presbíteros, temos os obreiros. Nós trabalhamos em conjunto. A ovelha precisa ajudar também o seu pastor, precisa estar ali para auxiliar. Aqueles pastores que querem centralizar tudo em suas mãos ou acham que manda, que quer dominar na igreja, está sendo uma característica de um pastor infiel, porque o dono da igreja é Cristo. E o pastor na igreja está na qualidade de servo para servir ao Senhor e para servir a igreja também. Então, na igreja ninguém trabalha sozinho. O pastor, o bom pastor, ele vê a qualidade dos seus liderados e delega as funções. E aí nós já podemos entrar para a segunda dinâmica. O professor vai chamar 4 alunos, que serão 2 duplas, e nessas duplas o professor vai falar: um aluno vai representar o pastor e o outro aluno vai representar a ovelha. E o pastor vai pegar um desenho de uma ovelha com o pastor,
um outro desenho. Eu sugiro que seja uma ovelha e um pastor. E o professor vai falar assim, olha, a dupla tem a incumbência, aí o professor vai colocar ele sentado, coloca em 2 cadeiras e eles vão sentar um de costa para o outro. O pastor e a ovelha. A ovelha vai desenhar e o pastor vai dar a orientação. Por exemplo, o pastor vai falar assim para a ovelha, que são a dupla, né? Ele vai falar assim, ó, você precisa desenhar uma ovelha e um pastor. Olha, o pastor vai ficar do lado direito da folha, a ovelha vai ficar do lado esquerdo. Olha, tem também aqui no desenho um cajado. Então, o pastor vai orientar das coordenadas do desenho. E no meio, né, enquanto eles estiverem desenhando, aí o professor fala assim, olha, eu quero que desenhem também uma flor ou uma árvore. E aí, depois que eles desenharem, o professor fala assim, vamos lá, agora eu quero ver se vocês cumpriram a missão, a tarefa da incumbência do pastor e da ovelha. Quando o professor for olhar, o que o professor vai enfatizar? O professor vai verificar se foi feito o desenho daquela flor que o professor mencionou. Se foi feita a flor, o que o professor vai falar? Olha, a dupla aqui não cumpriu o requisito, está errado. Fala assim, mas tem o desenho da ovelha, do pastor, e o professor vai falar assim, mas aqui no desenho dele, mostra o desenho, não tem flor nenhuma. Aí ele falou assim, mas foi o professor que mandou eu desenhar a flor. Aí o professor, então, aí a questão é que qual que é o ensinamento que nós vamos tirar? A ovelha tem que ouvir apenas a voz do seu pastor. Uma das qualidades da ovelha é conhecer a voz do seu pastor. Então aqui nesse caso, o pastor, você era ovelha, o professor vai ilustrar. Então aqui, essa dupla, a ovelha não ouviu somente a voz do pastor. Eu sou o professor e eu estou falando, mas eu não sou o seu pastor. Então isso é para alertar o quê? O perigo de ouvir ensinamentos, ouvir vozes estranhas, vozes e ensinamentos que não estão pautados na palavra do Senhor. A ovelha tem que ouvir tão somente a voz do seu pastor. Nada de ouvir falsos ensinamentos por aí. Vamos permanecer nos ensinamentos de Cristo, na palavra do Senhor. A igreja de Cristo nesses últimos dias precisa o quê? Estar como atalaia, alerta para ouvir só a voz do Senhor, para ouvir só a palavra de Deus. Então essa é a segunda dinâmica, cuidados com as vozes. E já podemos entrar na terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica, o que acontece? Também está relacionado a ouvir tão somente a voz do seu pastor. E aí, o professor vai precisar de uma faixa, uma blusa, e o professor vai o quê? Vendar os olhos de um aluno. Aí, após vendar os olhos, o professor vai pedir para 3 irmãos lerem o Salmo 23. Aí os 3 vão ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que é importante que desses 3, um seja parente ou uma pessoa bem próxima do que está com os olhos vendados. E os outros que não tenham muita intimidade. Às vezes, se for uma igreja muito pequena, é mais difícil, mas qualquer coisa até chama uma criança ou alguém de outra classe. O intuito é que ele reconheça apenas uma voz. E aí, o que o professor vai perguntar assim, olha, você reconheceu a voz de algum desses que leu o primeiro verso do Salmo 23? Aí ele vai falar assim, ele pode falar, eu reconheci a voz do meu filho, ou reconheci a voz do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã, ou da minha amiga. Aí o que o professor vai falar? Olha, exatamente isso. O que nós precisamos é reconhecer e tão somente ouvir o que? A voz do nosso pastor, a voz do nosso Deus. Aí o professor vai perguntar, mas como que eu vou conhecer? Como que eu sei se é a voz do meu pastor? O que ela reconheceu a voz? Que ela tem intimidade, porque ela está acostumada a ouvir a voz dele. E é exatamente isso. Nós, que somos ovelhas, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Mas como que eu conheço a voz do pastor? Quando eu tenho intimidade
com Ele, quando eu tenho comunhão com Ele, porque quando eu tenho intimidade, quando eu tenho comunhão, quando Ele fala, eu ouço, mesmo eu estando com os olhos vendados, se minha mãe me chama, se meu pai me chama, se meu marido me chama, ou se um filho meu me chama, eu vou ouvir. Então, quando o nosso Deus fala conosco, nós temos que estar atentos para ouvir o chamado e reconhecer a voz. Cuidado para nós não nos iludirmos com algumas vozes por aí, que às vezes pode até tentar assemelhar, porque hoje tem muitos que tentam disfarçar a voz do pastor, mas a ovelha, ela reconhece e ouve tão somente a voz do seu pastor. O nosso textuário lindíssimo diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, só o bom pastor, os pastores infiéis tentam tirar proveito, mas o bom, diferente dele, o que? Dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus Cristo já deu a sua vida por nós, para nos garantir a salvação, mas depende de cada um de nós reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos e tenha uma boa aula.